Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre namoro e deficiência visual. Eu tava louca pra trazer esse tema pro canal, assim, porque existe uma ideia de senso comum total, pessoas com deficiência, independente de ser visual ou não, elas não namoram e não são namoráveis. Por conta da deficiência a gente não atrai, assim, né, o interesse de outras pessoas. E isso é completamente errado, quero deixar isso bem claro aqui, que essa ideia é muito arcaica, assim, ela nem deveria ter existido, mas a única diferença que existe entre a pessoa com deficiência e a pessoa que não tem deficiência é a deficiência. Eu tô falando de uma maneira geral, assim, para as pessoas entenderem e desmistificarem isso de uma vez por todas. A gente tem desejos, a gente tem vontades, a gente tem necessidades, a gente sim quer ter alguém perto para compartilhar a vida, a gente sente vontade de beijar na boca, a gente sente vontade de transar, a gente sente vontade de estar perto, de compartilhar a vida de uma maneira geral, os problemas, as coisas boas. Então, cessou, né? Falando um pouco da minha deficiência, que é a experiência que eu tenho como deficiente visual, vocês sabem que eu já enxerguei antes, né? Faz 8 anos que eu tenho tido essa perda gradual de visão que hoje me permite dizer que eu não tenho visão nítida, né? Pra mim, assim, foi bem difícil essa readaptação, né? Eu namoro há 2 anos, né? O meu namorado, ele não tem deficiência nenhuma, então para ele também é novidade namorar uma pessoa com deficiência. Mas foi tudo muito difícil no começo e até eu chegar no momento em que eu me abri realmente pro amor, né? E me abri para as relações amorosas, eu tive um grande caminho aí pela frente. Eu fiquei 8 anos completamente sozinha, né? Eu usei esse tempo para me readaptar, para me reinventar, né? E também para me entender como mulher, para ver que eu não tinha perdido os meus desejos, os meus gostos, a minha beleza, né? Que vocês podem ver, quem pode é maravilhosa, é 100%, mas enfim. Então, assim, eu tive todo um processo, porque durante esses 8 anos eu tive que usar bengala, então eu tive várias coisas, vários problemas aí, vários obstáculos para eu enfrentar, para eu superar, para poder realmente me abrir para o mundo. Mas eu digo para vocês que o principal deles, que foi o divisor de águas, foi quando eu parei de focar na minha deficiência e em tudo que ela traz consigo, né? Então, assim, parei de focar só na deficiência. Eu comecei a focar nas minhas outras qualidades, nos meus outros defeitos, né? Características em geral, como todos nós temos. Então, no momento em que tu tira o foco da coisa negativa, né? Só da coisa negativa que te acontece, tu começa a te abrir para o mundo. E o mundo, naturalmente, vai te responder, te trazendo coisas muito boas e experiências maravilhosas. Então, o que eu digo para ti que é deficiente, seja visual ou qualquer outra deficiência, primeiro olhem para si, né? Acho que a gente precisa se olhar primeiro, a gente precisa se entender, se conhecer cada vez mais, para que isso possa acontecer de uma maneira natural e para que a gente possa estar mandando uma energia positiva para a vida e para o mundo, para que isso seja retribuído, né? Para que a gente possa receber algo em troca. Então, falando um pouco da minha experiência como deficiente visual nas relações amorosas, né? No meu namorado, tudo é muito sensorial, né? Obviamente, né? Então, assim, todas as sensações elas acabam sendo bem mais intensas em qualquer coisa, seja num beijo, né? Porque o beijo na boca, na verdade, normalmente a gente fecha os olhos para beijar alguém. Então, as outras coisas, por exemplo, o próprio ato sexual, estar junto com uma pessoa, vendo um filme, sozinho, assim, no sofá ou na cama, conversando, andar de mãos dadas, as coisas simples, elas acabam te trazendo sensações muito mais intensas. Isso é bem interessante. Isso é uma coisa que, na verdade, eu descobri através da deficiência e foi uma coisa muito positiva, uma das coisas positivas que a deficiência me trouxe, né? Essa oportunidade de sentir mais do que ver. Na questão da deficiência visual, a gente acaba perdendo um pouco, né, entre aspas, no sentido, na hora da conquista. Porque na hora que tu vai ter um approach, né, que tu vai meio que flertar com alguém e tal, é muito mais físico o negócio, é muito mais visual. Tu percebe o comportamento da pessoa, se ela tá interessada ou não pelas formas que ela se comporta, pelas posturas dela e tal. E isso a gente acaba perdendo total a noção, né, porque a gente não tem como verificar isso. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a gente consegue ver muitas características físicas das pessoas através de outras características. Por exemplo, tom de voz. A gente consegue perceber se o tom de voz dessa pessoa, através da voz que sai, o som da voz, né? Se essa pessoa é gorda ou se é magra, se essa pessoa é negra, branca, né?
Porque não que isso interesse, que isso seja um pré-requisito, talvez seja para outras pessoas, mas não para mim. Mas são coisas que normalmente tu vê já de cara, né? Tu já percebe, essa pessoa é meio gorda, essa pessoa é meio magra demais, essa pessoa não é interessante, tá vestida de uma maneira terrível, é musculosa, não é? Isso tudo a gente consegue perceber algumas coisas pela voz. A gente se atrai muito pelo cheiro, pelo toque, pelo papo da pessoa, que é exatamente o que acontece com qualquer outra pessoa, independente de ter deficiência visual ou não, porque no começo de um relacionamento, normalmente tu vai muito pela questão mais atração física, mais o visual, mas na medida em que o tempo passa, ou o relacionamento engrena, ou o relacionamento decai. Por quê? Porque tu começa a te interessar pela inteligência da pessoa, pelas coisas que ela fala, pelas histórias que ela conta, pela história de vida, enfim. Isso é muito natural, então é por isso que não tem que ter preconceito nenhum, nem tabu. E o que mais me preocupa é que muitas vezes esses tabus e preconceitos partem exatamente da própria pessoa com deficiência. Então, por isso a importância de se entender e se aceitar, porque é assim que as coisas vão funcionar e o mundo vai se abrir para ti, como eu falei. Né? Eu conheci meu namorado, ele já me viu nessa condição, a gente se conhece há 3 anos, a gente ficou 1 ano conversando por acidente, assim, ele tem uma loja no shopping que eu frequento, então as coisas aconteceram muito naturalmente, a gente ficou 1 ano conversando, sempre que eu ia e ele estava na loja, a gente conversava muito. Sempre se deu bem nessa questão do papo, sempre fluiu bem. E aí, depois de 1 ano, a gente trocou telefone, ficamos 1 mês trocando mensagens e as coisas foram acontecendo, a gente começou a sair, a coisa fluiu realmente. Né? Então, para nós é uma readaptação diária, porque para ele precisa se readaptar a mim sempre, em qualquer lugar, ele precisa me avisar das coisas, né? Precisa ter um certo cuidado, mas fora isso, nosso relacionamento funciona da mesma forma, a gente tem os mesmos estresses e as mesmas alegrias, claro, intensidades diferentes, mas a coisa funciona, o funcionamento é o mesmo, né, para quem tem a curiosidade. E é importante também ter muita paciência, porque essa readaptação, ela não acontece só com a gente, né, com a pessoa com deficiência. Ela acontece com as pessoas ao nosso redor. Então, assim, a gente tem que ter paciência com as nossas famílias, porque normalmente eles ficam mais reticentes, mais resistentes à presença de uma nova pessoa no grupo, né? Por quê? Porque eles acham que essa pessoa não vai te cuidar direito, como eles, né? Vai te fazer sofrer, vai te enganar, vai te iludir, porque vai ter pena de ti, ou sei lá, vai ter um problema para te falar se quiser terminar, se quiser te dar um pé, né, na bunda. Mas isso é um risco que a gente corre independente, né, de ter deficiência ou não. Então, assim, quando a gente entra numa relação amorosa, a gente corre todos os riscos. É importante também ter essa tolerância, mas também se bancar a tua vontade, defender a tua relação, defender essa pessoa, para que essa relação possa funcionar em todos os âmbitos, em todos os ambientes. Se firma, se banca, se entende, se conhece para que as coisas possam acontecer. E para encerrar, eu resolvi trazer o meu namorado aqui para mostrar para vocês efetivamente como é que isso funciona, porque eu fico falando, de repente vocês não estão entendendo. É claro que ele vai também falar um pouco sobre, fazer um pequeno depoimento sobre como que é namorar comigo e tal, namorar uma pessoa com deficiência. Eu vou chamar ele aqui, pode vir, meu bem. Vem. Thiago, não tira a roupa agora, vem aqui, deixa pra tirar aqui. Vem uma vez. Ah! Vocês acharam que ia ter uma cena, né, erótica? O objetivo do vídeo não é esse, eu não quero que viralize, que fiquem os urubu tudo em cima do meu namorado. Não tem que estar mostrando isso pra vocês, né? Cada um tem a sua intimidade. É claro que se ele tivesse que fazer um depoimento, ele diria que a melhor coisa que aconteceu na vida dele, né? Óbvio, não tem mais o que dizer, né? Então eu falo por ele aqui. Mas a real é essa, então se vocês querem uma coisa mais assim picante, procurem aí leituras e filmes tipo 50 Tons. Se não sabem o que é, também procurem no Google, né? Daí fica uma parte cultural aí do meu vídeo. Dicas de leituras eróticas, se vocês quiserem uma coisa mais picante, porque aqui vocês não vão ter, tá? Então um beijo pra vocês, namorem, pensem em vocês, se amem, porque o amor é muito importante. Antes da gente amar uma outra pessoa, a gente precisa se amar. É clichê isso, mas é a mais pura verdade. E isso só acontece quando a gente se entende, quando a gente se conhece, quando a gente olha pra dentro. A deficiência não te define. Outras coisas, outras características te definem também. Tira o foco da coisa negativa e te abre pro mundo, que ele com certeza vai te responder da melhor forma possível. E é isso aí, tá? Um beijo e até mais. Curtam, compartilhem aí, até o próximo vídeo.